Nós falamos aqui no começo a respeito dessa chacina, né? 7 pessoas. 7 pessoas chacinadas, entre elas uma criança. Olha o respeito de um vagabundo contra a inocência de uma criança. A nossa repórter Manuela Braga foi até lá, né? Tá ao vivo, direto de lá, de Baretama. Baretama, entre Baretama e Quixadá, né? Num distrito. Emanuela Braga, boa tarde. O que é que você já pôde apurar em relação a essas pessoas chacinadas aí? O que é que a polícia diz? Qual o sentimento aí da população em relação a essas mortes? Boa tarde, Evaldo. Boa tarde, José. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, o distrito onde o fato aconteceu é conhecido como o distrito de Pedra e Cal. Os moradores desta localidade estão extremamente assustados. Não se fala em outra coisa aqui no município de Baretama. Por volta das 3 horas da manhã, uma residência que fica localizada na zona rural foi invadida por homens que chegaram dizendo serem policiais. Eles simplesmente arrombaram a porta e começaram a executar as pessoas que estavam dentro da casa. Na residência haviam 8 pessoas. Dessas 8 pessoas, 7 foram executadas. Uma criança entre elas. Ao todo foram 5 homens, uma criança e uma mulher. O mais velho dessas execuções tem no máximo 20 anos. A gente tem a informação que a dona da casa ela conseguiu ser socorrida, ela que foi lesionada com disparos de arma de fogo nas pernas. Ela inclusive está em Fortaleza, no IJF. Vejam só, segundo as investigações preliminares, essas investigações começaram logo após o fato acontecido. Eu conversei com o delegado Marcos Vinícius, regional de Quixadá, e ele me falou o seguinte: olha, Manuela, aqui onde aconteceu essa chacina, seria uma base de uma facção criminosa, lá de Fortaleza, que migrou para cá. E no dia 11 desse mês, um integrante dessa facção foi assassinado pela facção rival. Só que o pessoal da facção rival não teria se conformado, porque não era só essa pessoa que eles queriam ter matado. Eles queriam matar todas as pessoas da facção que estavam concentradas naquela residência. E foi exatamente o que aconteceu, ou seja, a disputa entre facções acabou aí por terminar nessa tragédia. E um detalhe, conversando com os moradores, eles nos relataram que a localidade de Pedra e Cal sempre foi uma localidade muito tranquila, mas desde quando essas pessoas da facção começaram a ir para aquela residência, a paz da comunidade acabou, porque eles promoviam bebedeira. Segundo nos foi relatado, quando aconteciam essas bebedeiras, eles saíam fazendo ameaças à população e também atirando. Para vocês verem aí como é tão grave toda essa história, essas execuções aconteceram durante a madrugada, mas os moradores já se disseram tão acostumados a ouvirem disparos de arma de fogo, sequer saíram de suas casas para ver o que havia acontecido. É tanto que a primeira chamada para a polícia só aconteceu por volta das 4 horas da manhã. O crime foi entre 2h30 e 3 horas, porque a população jamais imaginava que uma tragédia como essa estivesse acontecido ali naquele local. A polícia está investigando toda essa situação. Um grande aparato policial foi deslocado de Fortaleza para dar reforço aqui na região, para se localizarem essas pessoas que praticaram aí essa chacina, essa barbárie na localidade de Pedra e Sal, aqui no município de Ibaretama. Nós temos as identificações aqui de algumas das vítimas completas. Nós temos a do Oswaldo Silva Lima, nós temos também a da Lúcia Helena da Silva Lima, eles são irmãos. A Lúcia Helena, ela foi socorrida e está no IJF. O Oswaldo, que havia ido visitar a irmã, que segundo o que nós conversamos com a mãe dele, não tinha envolvimento com a criminalidade, acabou sendo executado à toa, porque ele não tinha envolvimento com facção criminosa. Foram assassinados também um rapaz de nome Wellington, 16 anos, Ednardo, a Luana, que tinha 20, o Eduardo, o William, que é a criança de 7 anos, e o Gércio.
Parte desse grupo foi executado na sala da residência, eles estavam dormindo, foram acordados, e a informação que a polícia nos passou, que já recebeu da moça que foi socorrida, da dona da casa, é que as pessoas que estavam no quarto foram obrigadas a saírem do quarto, colocar as mãos na cabeça para serem executadas. Enquanto isso, outras pessoas correram pelos fundos e essas pessoas acabaram também sendo alcançadas e mortas. Entre elas estava a criança de 7 anos de idade, né? A criança que foi o corpo mais longe que a polícia encontrou, foi o da criança, na parte externa da casa, né? Num descampado muito grande. E, infelizmente, a vida desse inocente também não foi poupada por esses assassinos. Um detalhe que a gente queria, inclusive perguntar aqui a você, Emanuela Braga, se essas pessoas, qual era o nível de envolvimento dessas pessoas que estavam na casa, né? Se havia, né, algo que apontasse isso. E outro detalhe, olha só o intervalo, José. 2h30 da manhã, foram chamar a polícia 4 da madrugada. Imagina só, deu tempo para esses caras fugir e ir para todo lugar, não é isso, Manuela? Exato. Olha, José, ou Evaldo, segundo o delegado de Quixadá, ele relatou para mim que, fora o Oswaldo, que havia ido visitar a irmã, todos os outros, inclusive a dona da casa, seriam faccionados. E ele comprova essa suspeita por causa dos aparelhos telefônicos que foram apreendidos pela polícia lá no local, que tem imagens dessas pessoas se autodenominando de facção criminosa. E, segundo ele, a própria população também fala que eles é que promoviam a desordem naquela região, faziam ameaças à comunidade, inclusive estariam dando até mesmo toque de recolher, porque a partir das 5 horas da tarde era para todo mundo ficar dentro de casa, ninguém mais podia sair. Vejam só a gravidade dessa situação. Manuela, pois então, obrigado, né? Obrigado, Manu. Obrigado. Qualquer informação a respeito de prisões ou outro desdobramento que você tenha, é só chamar. A prioridade de entrada aqui é com você, tá bom? Eita, mesmo. Ó, Evaldo, pra você ver, a gente falando aqui da situação de Caucaia, aqui do lado da capital, que todo dia tem um crime, todo dia tem uma morte, aí a gente viaja 130 quilômetros da capital, mais uma vez as facções agindo. No interior. Uma comunidade pequena. José, se você... Olha, eu já passei próximo a essa comunidade. Se você passar perto dessa comunidade, é uma coisa assim tão pacata que você não imagina que o crime tenha se instalado ali, José. Infelizmente. É entre Ibaretama e Quixadá, essa comunidade Pedra e Cal. Pedra e Cal. Infelizmente, esse fato lamentável, né? Aliás, menos a criança, né? Não vamos dizer que a criança não... Coitado, inocente, já perdeu, né, a vida. Tem nota da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social que informa que está realizando diligências para visar identificar a autoria do crime. A aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas, a CIOPA-Air, também atua nesse trabalho na região e mais informações serão divulgadas ao longo do dia. Você fica por dentro de tudo na cobertura em tempo real através do nosso portal gcmais.com.br, o portal de notícias do Grupo Cidade, e também aqui ao longo do programa do Cidade 90, Balanço Geral, Cidade Alerta, Jornal da Cidade, ao longo do dia. José, no Morro